Olá, olá, boa noite. Oi, Olá, Bia. olá, boa noite. Boa noite. Nica Cadê? tá chegando. Nica tá aí, chegando. Esperando. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho. A gente organiza todo o nosso quadro para quando ele fica pequeno, Pra quando ele fica pequeno, cortar a cabeça. não dá em nada. É, Cadê Lica? Oiê. pronto. Era isso que eu queria. Pronto. Ai, ai. Olá, boa noite a quem está entrando. Estamos aqui aguardando Lica. Cadê ela? A Nica tá aí. Ué, ela Nica não está tá. presente. Deve ter mandado convite para você. Oi, Bibiana. Solicitação. Oi, Bibiana, boa noite. Nica mandou a mãozinha assim, ó. Pois é, mas cadê ela que não. Será que é um certo olá, um É um certo. certo sabor uraniano já para entrar no clima. Para entrar no clima. Ai, ai. Pois é, cadê? Ana Tassi, me chamem. Como é que chama ela? Você que. Ah, tá aqui. Foi. Oi, Lica. Boa, Oi. chegando. Oi. Olá. Tudo bem, gente? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Tudo certo, né? tudo certo. Oi, Cláudia, boa noite. A Flor eu vi que entrou. Ah, A Florência, a Tróbida também. Oi, Sônia, tudo bom? Oi, Sônia. Boa noite, Sônia. Gente, eu vou pegar o fone que tá dando eco aqui. Um minuto. Ah, beleza. Tá. Beleza. Bom, o pessoal vai Esperar o entrando. pessoal chegar. O pessoal vai chegando. Isso aí. Vai se aclimatando, já preparando as perguntas. Boa noite, Cláudia. Gente, isso aqui é um Eu parque gostei de... desse. Esse aí é tipo boate, hein, Romina? Não, parque de diversão. A gente podia fazer uma live só testando os filtros. Entendeu? Ai, Bebê! Olha, tem um bebê na live. Olha, esse é o olha aí. ódio. Cameguinho. Vamos lá. Bebezão. Então, vamos lá. Cadê? Eu vou botar. Estão me ouvindo bem? Sim. Então tá. Um chiadinho, eu não sei o que se é. E tá dando um chiadinho. É, Eu Pode botei o fone ser. acho que melhorou Pode ser agora, mau né? Melhorou. Pode ser mau contato, Mica. É. Você deu uma Bom, mexida assim. Foi. Noite. Então vamos lá, né? Vamos lá? vamos lá. Vamos começar. Bom, para quem já está aí, a gente resolveu bater esse papo. Bem-vindos. Bom, bem-vindos. Sobre os planetas transpessoais. Quem não conhece, tem um centro promove, né, uns encontros que se chamam ciclos de encontros astrológicos. E ano passado a gente falou sobre os signos numa ótica da metodologia. E a partir da semana que vem a gente vai começar a falar lá no meu canal sobre os planetas. E a primeira convidada é a Lica, que já está aqui, e vai falar sobre Urano. E como a gente vai começar a falar sobre Urano? A gente quis fazer essa live para falar dos planetas transpessoais em geral. E até para quem não tem muita intimidade, a gente meio que dá uma introdução, bater um papo, é um clima mais descontraído, né? Mas a gente vai trazer algumas informações para vocês. E é claro,
façam perguntas. E a gente vai começar a bater um papo sobre os planetas com foco nos transpessoais, que eu acho que é menos discutido, assim, tem uma aura mais enigmática. Misteriosa. Uhum. Gostamos A ideia é se dessa... aproximar mesmo. Nós gostamos dessa aura enigmática. Gostamos. Para aproximar Nos das une. pessoas um pouco. Muito nos une, sim. Nos une. Eu e vejo... aí, você começa falando aí, né, pra gente, né, pro pessoal, entre signos e planetas, porque eu acho que sempre fica uma dúvida, né? Sim, eu acho que é bem importante a gente começar aqui o nosso papo, né? Como a Romina falou, é muito popular, é muito conhecido os signos. Inclusive, eu não lembro em que momento da história os signos foram tão conhecidos, né? E acaba que isso é muito legal, porque as pessoas vão se aproximando de alguma forma da astrologia, mas a gente tem que lembrar que os signos não são a astrologia em si, né? Eles são uma parte da leitura que a gente faz. Então, é muito legal a gente começar aqui o nosso papo lembrando que os signos, eles estão muito mais ligados a essa ideia de zodíaco, né? São os 12 signos. Também eu vejo muita gente falando, eu não gosto de tal signo, não gosto daquele outro, mas é bom lembrar que no nosso mapa natal, todos temos os 12 signos em algum lugar, né? Isso é bem legal a gente lembrar. E aí, como que a astrologia vai pensar o signo? Ele tem a ver com uma intenção. O signo tem a ver com uma intenção. Então, aonde aquele signo está, ele vai dar uma roupa para aquela ação, que a ação vai ser feita pelos planetas. Os planetas, cada um deles tem uma função. Então, é bem importante a gente ver a diferença entre o que é um planeta, que ele tem uma função específica na nossa personalidade, na nossa vivência social, enquanto os signos, por si, eles não fazem nada, eles só vestem esse personagem que é por si só, né? Os signos, eles não têm uma atuação se não estiverem passando pela ação de um planeta. Então é bem importante a gente marcar aqui, eu acho muito importante vocês acompanharem o ciclo que a Romina vai iniciar aqui com nossas convidadas que vos falam. E lembrando, o signo tem uma intenção, o planeta tem uma função, um impulso, e aí vem as casas onde tudo isso acontece, que aí... Bia, conta um pouquinho pra gente das casas. O palco onde as coisas acontecem. Eu gosto de pensar muito também nos signos como se eles fossem adjetivos. A gente está colocando características, a gente está qualificando. Eu gosto de pensar nos planetas como se eles fossem verbos, né? São ações que a gente vai empreender no palco das casas. E existe uma diferença também legal da gente fazer a respeito da atuação que cada planeta vai ter. A gente tem as qualificações dos planetas pessoais, os sociais e os transpessoais, que são os que a gente vai colocar um foco maior agora. Os pessoais, eles falam mais da sua vida cotidiana, do seu dia a dia, seu day by day. Saturno e Júpiter falam da sua inserção social. Enquanto que os transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, eles chamam a gente para um convite mais interno, algo mais voltado para o inconsciente, dentro de cada palco, dentro das 12 casas. Por exemplo, atuação na sua vida financeira, atuação nos seus relacionamentos, atuação nos grupos em que você se afilia e por aí afora. É sempre importante lembrar que existem esses palcos, e esses palcos eles vão determinar a ação também dos planetas ali dentro. Eles vão estar atuando dentro de um sentido maior ali do assunto daquela casa. É sempre importante lembrar isso. As casas é importante também falar, complementando aí o que você falou, Bia, é que elas são palcos em termos, né, da nossa vida cotidiana, mas elas também falam sobre, atua tanto psicologicamente como emocionalmente, como a nível físico, ou seja, ela é mais ampla do que simplesmente a casa 4 é a casa da família. Sim, tudo bem, casa da família. Mas ela também fala sobre uma coisa mais psicológica, né, do nossa coisa interior. Fala também da ancestralidade, que é uma coisa um pouco mais sutil. Ou seja, o conceito... A sua criação. É isso. É essa coisa que eu acho que hoje
talvez não tenha sempre essa percepção, né? Que mais abrangente. Por exemplo, a casa 2, as pessoas costumam relacionar muito com a questão financeira, mas a casa 2 ela fala também dos nossos valores internos. Se a gente não desenvolve os nossos valores internos, não tem como a gente conseguir o valor externo no mundo. Sempre tem um sentido mais profundo de cada casa. E esse sentido profundo, especialmente, esses 3 planetas transpessoais atuam muito bem nesse sentido, de encontrar esse sentido profundo das casas, de cada uma das 12. Eu acho que isso também é uma outra dúvida, né? Assim, você já falou, né, sobre os planetas, né, que se dividem aí nos pessoais, que são Mercúrio, Vênus e Marte, nos luminares, né, que é o Sol e a Lua, que é o campo maior, né, da nossa identidade, da como a gente age normalmente, os sociais, Júpiter e Saturno. E aí, quando vem os transpessoais, também tem sempre essa coisa da pessoa ficar muito ligada no signo. O signo é sua vibração, mas é o planeta que vai atuar. Mas no sentido específico dos transpessoais, não, eles atuam no signo mais no sentido geracional. Acho que isso seria bom a gente dar uma explicada, né? Por que ele atua geracionalmente? O que é geracional? Porque faz muita importância o seu Plutão é em Libra. Por quê, né? Acho que é legal a gente falar. Não, é interessante, essa questão geracional, ela se deve por causa do movimento de cada um. Eles são muito lentos. Eu tenho até aqui, tem uma colinha pra gente. Só para as pessoas terem uma ideia, que eu acho que muitas vezes as pessoas não têm dimensão. O Urano leva 84 anos para dar a volta ao redor do Sol. Netuno leva 175 anos e Plutão leva 247 anos. E isso também interfere o tempo que eles vão passar em cada um dos signos. Por exemplo, Plutão leva de 12 a 32 anos em cada signo. Então você tem aí toda uma galera que nasceu, exemplo, com Plutão em Libra, e que está com aquela influência mais inconsciente em torno daquele tema. Se a pessoa, ela simplesmente, vamos pegar o exemplo do Plutão, ele está lá na casa 3, digamos. Se ele está simplesmente ali na casa 3, sim, a influência dele é sentida, mas é muito interessante a pessoa reparar se esse planeta transpessoal, ele está interagindo com algum planeta pessoal. Mercúrio, Vênus, Marte, Sol e Lua. Porque aí sim vai fazer alguma coisa na sua vida prática, vai dizer respeito a você, e não somente a geração a qual você pertence. É interessante a gente ver nos mapas, né, os signos em que os transpessoais estão, mas para localizar essa era, vamos dizer, em que a pessoa nasceu. Localizar quais são as questões mais importantes para aquela geração em que ela veio. Agora, é interessante a gente olhar esse link com os pessoais para aí sim você perceber a atuação mais poderosa deles no cotidiano e na vida prática, né? Agora, essa questão geracional, ela se deve ao tempo, né? Ao tempo deles, e a lentidão, né? A atuação... Como é que eles atuam? Não, isso que eu ia falar. Porque a própria ideia da atuação entra aí uma camada da leitura do nosso mapa, né? Do nosso mapa natal. E aí, bem como a Bia falou, esses planetas que são mais lentos e que também são conhecidos como geracionais, eles têm que estar próximos desses planetas pessoais, para dar uma tônica para a nossa identidade. Ou então, no que a gente fala de angulares, né? Que aí é muito profundo, é muito mais técnico do que popular essa explicação. Ela fica bem técnica para quem está estudando astrologia, para quem lê um mapa, né? Mas para esses planetas saírem desse campo mais do inconsciente, eles precisam estar perto desses planetas que são pessoais, que falam a nossa personalidade, que se externalizam de alguma forma mais visível. Senão eles ficam realmente num campo mais do inconsciente, mas óbvio, a psicologia está aí para isso, o inconsciente, ele vem à tona, seja através dos sonhos, seja através das outras pessoas que a gente não percebe na gente, às vezes a gente percebe no outro, e dos ciclos, né, como a Bia falou, eles têm o seu tempo, e isso também vai falar
de ciclos evolutivos da nossa vida. Mas uma coisa que a gente queria trazer para vocês são as formas como esses planetas são chamados, né? A Bia contou pra gente que eles são geracionais e explicou o porquê. E eu quero contar para vocês por que eles também são conhecidos como transsaturninos. Isso vem porque na astrologia tradicional a gente estuda só até Saturno, né? Então é como se a astrologia tradicional colocasse o Saturno, muito relacionado, inclusive, à função dele como planeta, como um limite. Porque na astrologia tradicional, os planetas eles estão ligados não só ao seu temperamento de seco, úmido, frio, quente, mas eles também estão ligados à luminosidade que eles oferecem, ao quanto eles são visíveis. Então, na astrologia tradicional, a gente só vê até Saturno a olho nu. Então, eles só consideram até Saturno. E esses planetas transpessoais, transsaturninos ou geracionais, eles são lidos como as estrelas fixas. Eu não sei se vocês conhecem aí um pouco sobre as estrelas fixas, mas a própria ideia da palavra planeta, ela vem do grego errante, que eles reparavam no céu e viam que tinha aquelas estrelas que estavam sempre no mesmo lugar. Depois a gente vai descobrir que essas estrelas, elas se movem muito lentamente, que para nós parece que elas estão paradas. Mas, em compensação, os planetas visíveis, né, que não são os transpessoais, como a gente está trazendo especialmente para vocês nessa edição, os planetas visíveis que vão até Saturno, eles se mexiam e eles se moviam, eles eram errantes, errádicos. E daí vem a palavra planeta. Então é interessante a gente lembrar que é considerado transsaturnino porque eles estão para além de Saturno, eles estão para além daquilo que é visível. E por isso que a própria astrologia tradicional não considera eles como planetas, mas sim considera eles como... Eles leem como estrela fixa. Então, na astrologia moderna, a gente vê se ele está próximo. 5 graus, 6 graus, 4 graus, aí cada linha tem uma forma de ler. É uma órbita para estar perto ou, né, o quão perto vai estar do planeta pessoal. Na astrologia tradicional, eles vão ler como se fosse uma estrela fixa. Tem que estar a 1 grau de algum dos planetas pessoais para poder ter uma atuação, para poder estar falando no mapa. Então, é um pouquinho aí a ideia do transaturnino, porque está além de Saturno, está além dos nossos olhos. Tem um fone que está com eco. Tem um fone que está com eco que eu não sei se é o Bom, meu. nós Será duas que é o meu? estamos com fone. Eu vou tirar o fone e vamos ver se... Melhorou, gente? Melhorou, não foi? Melhorou, tava dando um Continua? chiado. Tava dando um chiado. Melhorou. Melhorou, então? Acho que sim. Estava dando eco antes, eu estava dando eco ainda. A Nika estava falando dessa questão das órbitas, só para complementar, a astrologia moderna, ela considera Urano, Netuno e Plutão, e considera, dependendo da escola, né, uma órbita de até 10 graus, né, de contato com algum planeta, seja ele pessoal ou então social, né? E não vê dessa maneira como estrelas fixas, né? Vê sim como planetas também como errantes, né? Também como aqueles que vão atuar, né? Agora com essa ótica sempre um pouco mais profunda, né? E sempre levam a gente para... Será que é o meu? Gente, o pessoal tá falando que ainda tá com um delay. Romina, você tá de fone? Você tá de fone? Não. Será Talvez que se você seja... botar o fone possa Se você melhorar? botar o fone, acho que vai melhorar. Para quem tá aí, que bom que vocês estão aí. Vocês têm algumas perguntas? Vocês podem ir escrevendo perguntas pra gente sobre os planetas. Vocês conhecem um pouco de astrologia? Estão aqui por acaso? Vocês sabem que a astrologia vai além dos signos? Contem pra gente aí.
Muito além dos signos, né, Nica? Muito além dos Muito além. signos. Botei até o hashtag hoje, muito além dos signos. Muito. Muito além dos signos, gente. É interessante que às vezes as pessoas vêm, né? Outro dia me escreveram até aqui no Astrologando, perguntando, mas gente, como é que eu explico? Eu consigo perceber que existe coisa para além do signo, mas eu não consigo explicar para as pessoas. Eu digo, pô, imagina que existem pelo menos 10 planetas, que existem pelo menos 12 signos e mais 12 casas. Então é impossível fazer a leitura só do signo, né? E até para quem não sabe, o signo que a gente fala, qual é o teu signo, qual é o meu signo, ele tem a ver com o posicionamento só do nosso Sol. Então, o signo, quando a gente fala, ele fala onde o Sol estava passando no dia que você nasceu, que a gente nasceu. Então, isso não tem a ver com toda a nossa personalidade, é só um ponto da nossa personalidade. Então a gente vai usar a Lua, a gente vai usar Vênus, em que signo estava Vênus, em que signo estava Marte, em que signo estava Urano, Netuno, Plutão, em que casa estava. Então são muitas leituras para que isso possa, de alguma forma, se aproximar do que é aquela personalidade única que está ali naquele mapa, né? O quebra-cabeça que está naquele mapa, né? É uma digital, né? É uma coisa única, assim. Então é difícil a gente pensar que um signo vai definir. Então só teríamos 12 tipos de pessoas no mundo. E na verdade somos totalmente únicos. E aí, quando a gente fala de signo, acho que a gente tenta buscar algo que é daquela safra, que é daquela natureza ali, dentro de algo que minimamente é comum, mas muitas coisas aqui, como o nosso encontro, a gente estava falando, a gente adora algo que é misterioso, que é místico, que é, de alguma forma, velado. Então, isso é uma coisa que nos une. Então, como se o nosso Sol fosse no mesmo signo, mas nós temos muitas outras coisas que nos deixam únicas, né? Como qualquer mapa. Isso é bom a gente lembrar. E por isso que é muito importante vocês acompanharem aqui o que a gente vai conversar sobre os planetas, né? O ciclo que a Romina vai iniciar sobre os planetas, para a gente ir ampliando essa proximidade do que é uma natureza individual, né? E entender o funcionamento de cada um, como é que eles atuam dentro do mapa, e por aí fora. E essa natureza dos planetas transpessoais, né, que é muito única, ou seja, eles não estão mais falando dessas questões nem de identidade, nem de personalidade, nem de inserção social, né? Urano, Plutão e Netuno falam de como se fosse um empurrão para o indivíduo ser mais do que ele é, ou seja, eles, na verdade, as transformações que eles vão empreendendo, né, tanto no local que eles estão do mapa de nascimento, como nos trânsitos, e acho até que a gente podia falar um pouco dos trânsitos, né? Eles vão, na verdade, levar, né, o indivíduo a enfrentar desafios para viver o seu pleno potencial, né? Seja, né, o Urano, que vai trazer aquela luta contra todo o conservadorismo, o tradicionalismo, né? Trazendo um pouco de genialidade, o Netuno com a fantasia, que é tão importante para a gente vislumbrar o que a gente quer lá na frente, quanto o Plutão, que vai destruir qualquer situação estagnada que esteja impedindo que a gente evolua, né? Então, eu acho que eles trazem essa coisa muito para além do ser humano, dos desejos e da sobrevivência, né? Está falando do desejo de seguir o seu Dharma, ou seja, de você desenvolver, viver o seu pleno potencial aqui, né? Nessa estadia nossa aqui, né? Nessa encarnação. Então, eu acho que eles trazem essa coisa tão bonita e que, na verdade, passa a ser introduzida na astrologia, como a Bia falou, na astrologia moderna, que não tem sim, 100 anos, que, na verdade, esses 3 planetas passam a fazer parte dessa regência dos signos e trazer essa complementação no entendimento do ser. E é interessante isso. Perdão. É interessante isso que você fala, né? Que você trouxe, né, Romina, de que eles estão nessa compreensão mais subjetiva, né? E aí volta para aquela ideia de que estão para além de Saturno, para além do que é concreto, para além do que é visível. E realmente, se a gente pensa
que tá há 100 anos a gente entrando em contato com essas energias, recém, né, século XX, que a gente tempo, descobriu, né? Ainda assim eu vou para um olhar mais filosófico, esotérico, como quiserem. Eu fico pensando, nós como humanidade, há quanto tempo nós estamos na Terra? Será que a gente em algum outro momento já não teve contato com essa realidade e depois perdeu o contato? Né? Dentro desses ciclos da realidade humana, né? Que a gente for pensar na linha do tempo, esses planetas, eles estão aí antes da gente, antes do ser humano. Eles já estavam aí, né? Dando sua voltinha aqui no sistema solar. E eu sempre me pergunto assim, o quanto eles são tão novos assim, né? Porque se eles são novos porque a gente descobriu, é que nem a gravidade. A gravidade sempre esteve aí, mas aí chegou Newton e deu nome para isso, deu uma fórmula. Mas de alguma forma eu fico pensando que isso sempre esteve entre nós, e eu me pergunto como humanidade que tem aí suas memórias tão curtas, né? Temos rompantes aí dentro da nossa história, e fico imaginando que de alguma forma a gente já teve um contato com eles, né? Você um olhar meio romântico. As civilizações perdidas, né? Será que as civilizações perdidas não conheciam essas energias e davam outros nomes? Parece que os sumérios já sabiam dos 10 planetas. Os sumérios lá, que são 6 mil anos, né? Já sabiam. Ou seja, a gente está tendo a chance. A gente está tendo a chance de ter um novo olhar, né? Astronomicamente é recente. É recente. Né? Tem um pouco mais de 200 anos que foi descoberto o Urano, depois Netuno e depois Plutão no século XX. Plutão foi em 1930, logo depois lá do crash da Bolsa. Sim. Então, mas as civilizações antigas já tinham conhecimento, né? Então, são essas coisas, mas que são ensinamentos que às vezes ficam perdidos, né? E a gente, ainda bem, teve a oportunidade de resgatar, né? A gente está conseguindo resgatar, sim. E é interessante que os 3, eles sempre levam a gente para o extraordinário, né? Então, eu imagino que exista uma relação entre a descoberta dos 3 e esse convite para a gente viver vidas extraordinárias, né? Sair dessa coisa do rema-rema do cotidiano, né? Tem algo por aí. Ir além, né? Realmente ir além. Ir além do que os olhos alcançam. Né? Sim. Eu acho que a gente podia falar um pouco dos trânsitos, né? Deles. E, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí que a gente tem o maior prazer em responder. A gente teve uma pergunta. Eu perdi. A Ana Florência. Ela pediu Era uma pergunta falar falar sobre o ascendente, não é isso? Isso, sobre eles no ascendente da pessoa. Interessante. Podemos? O que vocês acham? Podemos. Acho que a gente pode falar, né? De cada um deles. Sim. Começa aí, Lica. Só lembrando que essa live é pra gente dar um geral a gente vai sobre dar os planetas. Né? Porque a gente vai fazer, na semana que vem começa, né, o ciclo. Quinta-feira que vem a gente vai falar só de Urano, depois na outra quinta só de Netuno e na outra só de Plutão. É isso, Romina? Quer dar as datas? Sempre a última quinta-feira do mês. Então, a primeira é a semana que vem, depois no mês seguinte, que eu acho que vai ser dia 29, a gente vai falar de Netuno, e a Bia que vai falar pra gente de Netuno. E aí depois, em julho, eu não sei qual é o dia, mas vai ser a última quinta-feira do mês. Tá bom. Então tá, bom, a gente tem que, antes de falar de como que eles funcionam no ascendente, é bom a gente lembrar que o ascendente, no mapa natal, ele é aquela hora e momento exato lá no horizonte onde estava apontando o céu, em que signo ele estava. Isso é uma forma de marcar a nossa personalidade. É como se ali a gente nasceu e é a nossa grande expressão, né? Fisicamente. E também tem a ver como a gente abre caminho no mundo. O ascendente fala de como
a gente interage inicialmente, né? O primeiro contato com o mundo, ele está marcado pelo nosso horário de nascimento e fala do nosso primeiro contato. Então, é um ponto muito importante no nosso mapa. Fala muito de como a gente vê o mundo e se vê, né? Aquela primeira camada para a gente abrir os nossos caminhos. Então, quando a gente tem um planeta ali, ele vai falar muito de uma ferramenta para a gente abrir esses caminhos, em como a gente vai interagir com o mundo. Então, quando a gente tem um desses planetas transpessoais no nosso ascendente, ele vai também tomar uma vida maior do que esse inconsciente que a gente estava falando deles atuarem, né? Então, eu vou falar um pouquinho de Urano no ascendente. O Urano, ele tem essa essência inovadora, inusitada, rebelde, excêntrico. Então, as pessoas que têm isso, que têm esse planeta no ascendente, normalmente elas são pessoas que são diferentes e que seus próprios projetos, como elas começam, iniciam, seja uma relação, seja um projeto de vida, seja chegar num lugar, normalmente elas chegam de forma diferente, seja na sua vestimenta, quanto no iniciar os seus projetos de vida, no sentido, uma vez eu vou começar a ler o livro de trás para frente, eu vou começar a escrever um livro de trás para frente, eu vou começar a contar uma história lá pelo final, mas eu vou deixar um gostinho aqui para o começo. Então tem toda uma coisa de fazer de uma forma inesperada, inusitada, e de muita autenticidade, porque é imprevisível, né? Às vezes eu entro pela janela, às vezes eu pulo pela chaminé, às vezes eu chego pelo elevador. Então, é imprevisível tanto para quem convive com essa pessoa, que às vezes, cada dia que encontra uma pessoa de alguma forma diferente, né? E talvez seja essa a marca, né, da diferença. E, ao mesmo tempo, vai encontrar uma pessoa que tem soluções para as coisas. O Urano, ele é criativo. Você traz um problema, ele vai pensar uma solução inesperada para você. E essas pessoas carregam no seu ascendente essa energia uraniana de criatividade e de espontaneidade também. O Urano, ele é muito espontâneo e ele tem muito a ver com romper os padrões, né? Como vocês podem ver que os padrões não chegam muito perto do Urano, ou se chegam, ele vai ali, dá um choque elétrico e manda uma novidade no ar. Vou deixar para falar mais. Manda o paradigma para longe, Não é muito dado as regras, né? Eu vou deixar para falar um pouquinho mais quando for na quinta-feira que vem, na nossa live só de Urano. Mas vou passar até porque a bola é muito assunto também, né, Lica? Muita coisa para a gente tratar individualmente, né? A gente quis trazer panoramas a respeito dos transpessoais, né? Então, acho que... E como vocês falaram, né? Na casa, ela tem uma camada psicológica, ela tem uma camada emocional, ela tem uma camada física, ela tem uma camada na nossa casa, no nosso trabalho. Então, são muitas formas de atuação. Várias leituras que você pode fazer do mesmo planeta. Isso que é o mais interessante também. Querem que eu fale um pouquinho do Netuno? Fala do Netuno no ascendente. É importante a gente lembrar que onde o Netuno está, ele vai convidar a gente para transcender. Ele tem essa característica de conectar a gente com algo maior. E você também sair dos seus próprios limites. Tem uma conexão muito profunda com a espiritualidade, com você buscar mergulhar em você mesmo. Quando ele está no ascendente, ele vai fazer a pessoa se conectar muito com a sua própria intuição e com uma ação inspirada. Eu vejo ele agindo dessa maneira no ascendente da pessoa. Agora, o ascendente, ele tem uma característica importante porque ele é, de uma certa forma, uma roupa que a gente usa. E a gente precisa tomar cuidado para ele não ser uma máscara que a gente usa. Se a pessoa tem Netuno ali, ela precisa prestar atenção com relação a isso, para ela ser verdadeiramente autêntica. O que ela está mostrando para o mundo, como é que ela é vista, como é que ela quer ser vista. E tem uma questão também de transcender um pouco essas armadilhas da própria aparência, né? O Netuno no ascendente vai levar a gente para fazer essa investigação
que muitas vezes a pessoa pode encontrar na criatividade, na arte, pode encontrar em alguma ação, até mesmo um trabalho, um empreendimento qualquer que ela queira fazer, que saia um pouco dela, que saia do ego. Mas é importante prestar atenção para não se deixar levar pelas águas netunianas, né? Você acabar não encontrando, inclusive, a própria identidade. E aí precisa haver um link, inclusive, com o sol da pessoa. Então, a gente vai fazendo N leituras, né? Mas me vem muito com essa questão de levar a pessoa para essa conexão maior com a sua própria inspiração, que pode vir de uma religião, pode vir de uma filosofia, pode vir da própria essência dela. Então precisa haver um link, né, entre o ascendente, o sol da pessoa, a essência dela, todo o mapa, na verdade, a gente acaba lendo o mapa inteiro, né? Não tem como desconectar, mas sempre prestando atenção para a pessoa acabar não se diluindo numa imagem que talvez não seja a que ela quer mostrar, né? Vou dar uma palhinha só de Netuno, porque a gente vai falar de Netuno mês que vem. Isso aí que você falou também. Eu vou falar de Plutão, mas que eu pensei também de Netuno que me veio, que é essa natureza dele muito mutável, né? Muito de incorporar, tem uma permeabilidade, né, com relação ao exterior. Então ele acaba tendo muitas caras, né? Muitas caras. Por isso essa coisa dos personagens, né? Do artista, do personagem, uma coisa que ele se mistura facilmente com o exterior, né? Se funde também, isso, né? Tem uma coisa de fusão, né? Não, pode até levar a pessoa a mudar, inclusive, de aparência com frequência no decorrer da vida, de acordo com a proposta que ela queira passar, né? Me veio isso também. E assim, a gente está falando, para quem entrou, a gente está falando sobre os transpessoais no ascendente, né? E o Plutão no ascendente, ele com esse planeta, né, característico das grandes transformações, né, um planeta de poder, de destruição e regeneração. Quem tem ele no ascendente, que é esses, né, como a Lica falou, que é essa entrada na vida, né, como a gente inicia, e tem muito a ver também com a nossa cara, como a aparência para o mundo e também como a gente vai enxergar o mundo. E também, às vezes, tem a ver com experiências no início da vida. Então, Plutão aí, primeiro, confere a pessoa, às vezes, uma aparência, uma coisa enigmática, tem uma atração que essa pessoa exerce sobre os outros, tem uma capacidade de influenciar, mas tem, às vezes, um comportamento um pouco mais reservado. Tem uma coisa muito interessante que eu gosto na mitologia, que o Hades ganha, né, dos ciclopes um capacete, que é o capacete da invisibilidade. E quem tem Plutão no ascendente tem, às vezes, essa característica de uma capacidade de aparecer quando quer, mas também de desaparecer quando ele quer. Ou seja, ele sabe ter presença, como também sabe passar despercebido. Tem uma coisa também ligada a Plutão, é esse planeta que também fala de perdas, de rejeições, né, de grandes feridas. E às vezes são pessoas que passam várias vezes na vida por situações de perda, mas também de grandes transformações. E assim, até a Bia falando de Netuno, que também a pessoa ao longo da vida, né, vai mudando às vezes a aparência, por essa coisa permeável do Netuno. O Plutão, ele vai, na verdade, não é bem a aparência, mas é como se aquela pessoa tivesse vivido várias vidas dentro dessa. Ou seja, ela vai sofrendo grandes processos de transformação. E isso vai ficando transparente para quem a conhece, né? E também vai mudando a visão que ela tem do mundo. Ou seja, ela tem essa capacidade de ir aprofundando a forma como ela percebe o mundo, percebe os acontecimentos. Então, acho que tem essas características, né, que a gente está falando aqui brevemente dos transpessoais no ascendente, relacionado a Plutão. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês lembrem e queiram essa acrescentar. Ideia de morte e renascimento, né? Eu penso muito, né, quando a gente fala de Plutão, eu sempre penso em uma morte e um renascimento, né? Que a gente precisa morrer para renascer, né? E eu achei muito interessante essa colocação, Romina, de que a gente vai ter várias vidas, porque a gente vai morrer e renascer de alguma forma, né?
É bem assim, várias vidas em uma só. E me lembra a questão também dos trânsitos, por exemplo, se a pessoa tem o Plutão ali no ascendente e o Plutão sofre um trânsito, claro que vai ser de um planeta mais lento do que ele, né? Mas ainda assim tem ali uma proposta, né? Se, por exemplo, a pessoa numa época da vida, ela passa por esse Plutão sendo transitado, ou então um trânsito do próprio Plutão no céu com algum planeta pessoal, por exemplo. Tem ali um convite para essa transformação. Se de repente a pessoa resiste, ela reluta, né? Ela não permite que essa morte e regeneração aconteça, ela vai ter outras oportunidades. Mas é interessante que cada oportunidade dessa leva a gente para evoluir numa espiral. E é importante prestar atenção nisso, né? Para não deixar as oportunidades passarem. E com Plutão tem essa questão, são várias vidas em uma mesmo. Mas eu sinto que esses trânsitos, a gente pode tentar às vezes resistir, mas se ele não vem, é uma onda que vai pegar a gente, né? Não tem muito pra onde fugir. Não tem como controlar os transpessoais. Não tem como a gente ter controle com nenhum dos três. Então, na verdade, eu acho que o mais interessante é justamente a gente estar consciente desses ciclos, né? Desses trânsitos, para entender, como você bem falou, né, Bia, qual é a função dele, né? Então, o Urano vai ter uma função no trânsito, o Netuno vai ter outra, o Plutão vai ter outra, que acho que a gente vai aprofundar aí nos nossos papos de cada um deles, né? Mas lembrar que é para isso que é essa ferramenta que é a astrologia, para a gente tanto entender o nosso mapa, o nosso funcionamento e poder receber esses trânsitos da melhor forma, de forma mais abertura. E entendendo que assim, tá vindo. O que eu faço com isso, né? Eu gosto sempre de falar do piquenique. Vai chover, eu não vou marcar o piquenique. Ou eu vou levar aqui pro salão de festa aqui, entendeu? Eu vou fazer um petit comité em casa. Então, se a gente sabe que tá vindo esses trânsitos, sabe o que ele tá trazendo, a gente aproveita. Eu tô falando isso e tô cheio de trânsito maluco da minha vida, mas eu vou contar depois pra vocês uma outra hora. A gente sempre tá, né? Com algum trânsito acontecendo. Então, se a gente pode estar consciente, desperto, eu acho que é isso que nos motiva até como astrólogas, assim, né? Vamos entender pra gente poder auxiliar as pessoas tanto nós estarmos evoluindo de forma mais consciente, aproveitando esses momentos, né? Do que, como você falou, de alguma forma, se a gente não está consciente, eu acho que a gente resiste à mudança, não entende para que essa mudança está vindo, não entende por que esse rompimento está vindo, por que essa morte, seja simbólica, seja emocional, está vindo. Então, acho que se a gente significa, e o estudo dos trânsitos, o estudo do mapa, o estudo da astrologia, acho que eles servem para isso, se a gente significa isso, a gente tem um sentido. Isso tem um sentido de estar acontecendo. E todos os trânsitos têm um sentido de estar acontecendo, assim como todos os planetas têm um sentido de estar ali no nosso mapa, naquele lugar, naquele signo, né? E acho que isso é realmente o mais lindo que a astrologia tem a nos oferecer, essa consciência, né? Ajuda a gente a dar um significado também, né? Me veio isso também que eu tô falando. Vai para além do preditivo, né? Vai para além da previsão. Porque eu acho que a astrologia passou boa parte, né, da história da humanidade exercendo muito esse papel de previsão. E que tem seu valor e tem seu lugar. Mas eu acho que a grande riqueza, e muito com toda essa construção da astrologia moderna, é que, na verdade, é um sistema que interpreta e organiza os acontecimentos. Ele traz a possibilidade de uma compreensão desses acontecimentos na nossa vida. Eles têm uma função, na verdade, eles estão nos empurrando para um crescimento, estão nos empurrando para uma evolução. Como a Bia falou, né? É o crescimento em espiral. Então, essa é a grande beleza da astrologia, assim, é a compreensão de que, inclusive, vários acontecimentos que são desagradáveis ou dolorosos, mas que têm a sua função na construção da nossa personalidade, do indivíduo que a gente, enquanto potência, né, que o mapa fala, tem de chegar. Então, isso é muito importante. E eu acho que os transpessoais, o papel deles é meio que uma
porrada mesmo. Ele te joga para frente e às vezes dando uma rasteira, às vezes em situações complexas, às vezes em acontecimentos extraordinários. Mas é para a gente sair da esfera do comum e forçando essa evolução mesmo, né? Assim, eles têm um papel para além dessa construção nossa normal de inserção social, cultural, familiar, é para além disso, né? O que existe na nossa essência que a gente tem de contribuição que precisa ser despertado. Acho que tem esse papel de despertar, né, dos transpessoais nesses trânsitos. Eu entendo assim, né? Sei vocês. Todos os três, à sua maneira, provocam um despertar de consciência. Provocam uma evolução. Eles têm relação com a evolução da alma, a evolução espiritual. São ferramentas que a gente pode usar. Tem outra pergunta rolando, né? Tem. A Flor está perguntando se quanto mais lento o planeta, mais profunda a transformação. Quando ele faz. O que vocês acham? No caso do Plutão, né? Fica mais tempo, né? Sim, também a questão, fica mais tempo a questão por ficar mais tempo atuando, sim. Mas ao mesmo tempo demora para você perceber. A gente costuma dizer à tona, né? Ele vai vindo numa esfera muito inconsciente, como se ele estivesse aqui, sabe, debaixo do tapete, e ele vem vindo, você demora a perceber. A gente fala, inclusive, tem algumas escolas que, assim, quando ele está na metade do caminho por aquela casa, é que ele deixa claro, deixa o recado dele, o que ele está fazendo ali, né? Até então fica muito inconsciente, a gente demora muitas vezes a perceber. Até o próprio estudo, né, do mapa, o estudo dos trânsitos, você já começa a ficar um pouco mais ligado a respeito disso. Você já sabe que aquilo está acontecendo, tem como você investir naquela área, investir naquele assunto, investir no que aquele planeta veio te trazer antes mesmo de você perceber. Então é uma maneira da pessoa ficar mais conectada, né? Com a proposta dele, né? Sincronizar. Outro dia a gente estava conversando com um amigo, ele, mas esse negócio de preditiva, de astrologia horária, né? Na verdade, de preditiva não, é de eletiva, né? Que você escolhe uma data para aquele acontecimento. Ele, mas isso daí não vale. Eu disse, não é que a gente vai escolher uma data para aquilo. É dizer assim, eu tô para casar mês de março. Então vamos olhar lá em março. Que dia é mais favorável? Não adianta você... é para sincronizar, né? É justamente... Vou abrir uma empresa. Eu vou abrir essa empresa no segundo semestre. Bom, então vamos olhar dentro do segundo semestre, junto com o teu mapa. É uma coisa bem específica, não é a gente querer mandar no céu. A gente não consegue mandar no céu. A gente não manda no céu. Né? A gente não manda no céu. Isso. Mas a gente pode sincronizar, porque para quem não... As pessoas perguntam, como é que funciona a astrologia? O mínimo que a gente pode explicar é que, assim, no mínimo, a lei de Hermes, né? A lei hermética de que o que está no alto é como o que está embaixo. Então, sempre que tal coisa acontece no céu, existe uma ocorrência aqui na Terra disso. Então, assim, não é que o céu está disparando as coisas aqui, mas sim que em sincronia as coisas se repetem, né? O que está no alto é como o que está embaixo, mas com as imperfeições da matéria, né? Porque, bom, aí a gente já vai para o papo de Platão, a gente vai para coisa... Desculpa, puxa a cordinha, volta, Lica, voltei, gente. Não, são as energias que estão disponíveis, né? É interessante você ter a noção para você trabalhar a favor e você não ficar nadando contra a corrente. Esse que é o interessante também. A gente fala, né? Não adianta lutar contra o trânsito. Inclusive, quanto mais resistência, mais complicado ele fica, né? Porque ele vem para dar um entendimento, uma compreensão, uma lição. Se você fica lutando contra a corrente, normalmente pode até trazer eventos desagradáveis, né? Ou mais dolorosos, ou você... Enfim, então a gente sempre fala que o ideal é que você tente surfar na onda do trânsito, né? Tá o mais disponível para essas transformações, né? E até, Lica, quando você estava falando a coisa do Saturno, né, dos planetas transsaturninos, ele como esse limite do que é visível, né, o umbral.
E como que os outros três, né, o Urano, Netuno e Plutão, eles, na verdade, eles estão sempre rompendo essas barreiras, ou seja, eles estão sempre rompendo esses limites. Então, do Saturno, né, enquanto, inclusive, planeta social, ou seja, a gente inserido dentro de uma estrutura social, dentro de um lugar na sociedade, esses outros três, eles estão sempre eles estão sempre quebrando essas barreiras, né, rompendo essas estruturas. Cada um a seu jeito, né? Uhum, cada um tem uma função. Eu fiquei pensando sobre isso, né? E aí vem os trânsitos para que a gente possa realmente vivenciar esses rompimentos, né? Claro que a gente vai ver na casa, no mapa, a gente olha em que casa que isso vai estar mais atuante. Mas é legal a gente lembrar que o trânsito ele vai trazendo esse impulso, essa mudança, essa motivação, esse despertar para alguma área da nossa vida, né? Então é interessante acompanhar os trânsitos para isso, para a gente estar realmente perto disso, né? A tua fala me lembrou uma coisa, porque eu acho que é importante falar isso. O trânsito, ele vai atuar muito além daquela determinada casa, por exemplo. Dependendo do mapa da pessoa, que eu falo que o mapa é uma costura, né? Muitas vezes eu vejo assim, como se fosse realmente um tecer, né? E de acordo com aquela trama que foi tecida no seu nascimento, você tem certas expectativas. Então, o trânsito vai fazer muito mais do que atuar somente em uma única casa. Dependendo do seu mapa, ele vai atuar no mapa inteiro. Então, é um convite mesmo para transformação intensa, né? E aí quando a gente é tocado pelos três, né? E vem esse portal de tomada de consciência dessa parte que é mais subjetiva, que é mais invisível, que é mais inconsciente, né? O pessoal está perguntando o que são os trânsitos. Tá bom, vamos lá. Alguém quer explicar? Senão eu vou. Então os trânsitos... Fala aí, Bia. Vai, Romina. Não, vai lá. O trânsito é o movimento que o planeta que está no céu, ele faz em relação ao seu mapa natal. O planeta que está no céu, ele vai fazer um determinado ângulo em relação aos planetas que estão na sua carta natal. E de acordo com ângulos específicos, a gente dá certas interpretações. Quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que é a maneira mais simples que eu encontrei de dizer, né? Acho que eles disparam acontecimentos, né? Nesse encontro, porque o planeta tá... O mapa é uma fotografia do céu na hora que você nasce. E aí vão marcar a posição desses planetas. Mas os planetas continuam se movimentando. São fixos, exatamente. Mas os planetas estão no céu se movimentando. E aí, dependendo da posição que eles estão, eles vão fazer essas relações. Eles vão se comunicar, vão ter esse relacionamento. E aí vão disparar acontecimentos. Então, isso é o trânsito. E os aspectos, existem diferentes tipos de aspectos que, como a Romina falou, são as relações que um planeta faz com o outro. Às vezes tem um trânsito de um determinado planeta que não vai tocar em nenhum outro planeta, ou seja, ele não vai fazer nenhum aspecto. Aspecto é isso, essa relação entre um planeta e outro. E aí existem os aspectos que a gente chama de harmônicos e os aspectos desarmônicos. Existem os aspectos harmônicos que eles facilitam, onde os dois planetas estão colaborando um com a função do outro, um com a atuação do outro. E existem os aspectos desarmônicos que eles realmente, um está puxando para um lado, outro está puxando para o outro. Um está tapando aqui em cima e destapando o pé, o outro tapa o pé e destapa aqui em cima. E eles vão nesse cabo de guerra aí. E aí a nossa vida dá aquela boa mexida. Mas como a gente falou, esses trânsitos, eles já, quando a gente nasce, eles já estão de alguma forma planejados. E aí entra a grande coisa que eu acho muito legal, a grande polêmica, né, da astrologia, e não só da astrologia, acho que da filosofia, da vida humana, que é o quanto é destino e o quanto é livre-arbítrio. Né? Mas acho que isso dá papo para uma outra live. A gente falou várias coisas aqui que dá papo para a nave suméria, já gostei. São Suméria, né?
Olha só, gente. Gente, olha, eu tô aqui na minha Faltam 5 função minutos. saturnina, faltam 5 minutinhos. Pois é, senão a gente não vai conseguir. Então, eu acho que a gente pode fazer. Eu quero fazer uma propagandinha pequena. Faz Chamar aí as logo. pessoas para assistirem. Eu fiz um vídeo falando do trânsito que todo mundo passa, do ciclo da crise da meia-idade, que acontece em vários aspectos dos planetas transpessoais em trânsito, para todos nós nascidos, quando a gente chega ali entre os 37, 38 até os 40 e poucos, a gente passa por esse período. Tá lá no meu canal, Astrologando com Lica Tito, Crise dos 40. Estão convidados. E aí eu passo a bola para você chamar aí o que você Bia, quiser, quer Mina. falar alguma coisa? Eu queria falar assim, pessoal, a Lica, né, tem o canal dela, que sempre tem conteúdo. A Bia tem o canal dela no YouTube, todo mês tem conteúdo, tem as Chamas Gêmeas, tem sempre vídeo dos signos. Então, faz aí sua propaganda, Bia. Sim, Ana Bia Guerra aqui no Instagram e lá no YouTube, Ana Beatriz Guerra. Com conteúdo mensal. Os signos, com tarô, astrologia, e também eu falo um pouquinho das chamas gêmeas, como a Romina falou. Mas aí já é outro assunto para outra live, gente. Não dá para falar de chama gêmea. Eu queria fazer uma live sobre chama gêmea. Eu tenho muita curiosidade de bater um papo sobre isso. Você contar pra gente, Bia. Sim. E a gente tem mais aí 3 minutinhos. Eu acho que alguém mais tem alguma pergunta pra gente, para finalizar? Ô, Bia, peraí, Lica, me fala uma coisa. Para eu encerrar, é só eu clicar aqui no xizinho? Que eu saiba sim. Tá, beleza. Que eu saiba sim. Que eu saiba sim, então tá bom. Eu ia dizer, Romina, para você, eu acho que é legal a gente lembrar para a galera que as lives sobre os planetas transpessoais, eles não serão aqui no Instagram. Ah, tá ótimo. Vou falar. Sim, vai ser no YouTube. Flor, obrigada pela presença. O Michael tá aí, que legal. Michael Pereira, um grande abraço. Vou lembrar. Então, a gente vai ter o encontro do ciclo de estudos astrológicos semana que vem, quinta-feira, 27 às 7, no meu canal do YouTube, Romina Lacerda, ali que é a nossa convidada. E lá também tem outros vídeos. A primeira parte do ciclo foi sobre signos, para quem quiser assistir, né? Tá convidado. E então é isso, os próximos encontros. O ciclo é sempre no YouTube. A live a gente sempre vai começar a trazer esses conteúdos um pouco mais gerais, né? Até porque o tempo aqui tem uma certa limitação e a gente queria ficar com uma coisa um pouco mais bate-papo, né? Mais descontraído. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Não tem problema. Rose, a Marta também, um beijo pra Marta. Quem mais tá aqui? Bastante gente, agora eu não tô conseguindo ver. Temos negócio é um prazer. Aqui, eu apertei. Obrigada pela companhia. Então, obrigada pelo convite, obrigada pela companhia. Para vocês também é um prazer a gente falar, né, sobre essa astrologia, que é uma coisa que a gente ama tanto. É um super prazer poder falar um pouquinho e talvez até despertar interesse em vocês, né? Então, falo aqui pela Bia e pela Lica, que é um super prazer. Ou seja, isso aqui é cachaça pra gente. E acho que a gente acredita no poder, né, transformador da astrologia. Eu vou encerrar, viu? Deem tchau aí. Um beijo, gente. Muito obrigada. Um beijo, obrigada. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Até quinta que vem. Até quinta que vem.